doutor em educação, vai se apresentar e nós estamos juntos aqui. Na hora que o senhor quiser que eu coloque os slides, eu aviso. vou falar. Tá bom, então boa tarde, né, a todos que estão aqui nos prestigiando. Ecoar, a gente vai ter que trazer aqui as nossas percepções para que o mundo possa conhecer, né? Eu sempre gosto de dizer que aquilo que a gente sabe nunca deve ficar somente com a gente, né? Mas sim passar para os outros, preparar o futuro, preparar a juventude, e eu adoro fazer isso, né? Quando o Fábio disse lá que foi visitar uma instituição que eu trabalhava e que percebeu que não bastava o prédio ser bonito, mas também as pessoas gostavam, né? Eu acredito exatamente nisso. Enquanto líder, né, assim, enquanto gestor de uma equipe, liderança participativa que a gente faz, nós entendemos que para além da gestão, né, para além do mandar, para além do determinar, para além do orientar, vamos por assim dizer, nós temos que ter firme no propósito, de que, para além de gerir, nós temos que cuidar das pessoas, né? Eu gosto de fazer isso, eu sou um líder cuidador, eu diria, né? E não só os funcionários, mas como eu estava numa universidade, então cuidar também dos nossos alunos, né? Isso é muito importante. Bom, até para entender como que eu virei um gestor, um líder, né? Acho que podia passar os slides, ô Fábio, o segundo já, onde tem a minha, descrição lá, Claro. e talvez tenha pessoas que estejam nos assistindo, ou que possam assistir depois no YouTube, que não consigam ou enxergar, enfim, eu sempre gosto de fazer uma autodescrição. Eu sou branco, sem cabelos, eu doei meu cabelo um momento aí para fazer perucas para pessoas com câncer e nunca mais cresceu, brincadeira. Eu estou com uma camiseta preta, e o meu fundo de tela está escrito Ecoar aqui para poder prestigiar esse evento, né? Aí aqui, trazendo a minha trajetória, eu sou cirurgião dentista de primeira formação. Veja, fiz odontologia, jovem, entrei na faculdade. E como que eu entrei? Então, eu diria que isso é que mudou a minha vida. Eu era empacotador de supermercado, sabe, que trabalhava na frente do caixa, e tinha um sonho de estudar. Queria ser dentista, era o que eu queria, não sei por quê, porque meu pai, quer dizer, eu até sei por quê, meu pai, no momento anterior, ele já era falecido, meu pai faleceu, eu tinha 8 anos, eu me lembro dele sem dentes na boca. Então, aquilo para mim era uma coisa que ficou muito marcada, né, na minha história. Eu falei, quero ser dentista para, sei lá, para pôr dente na boca das pessoas, de alguma forma. Bom, aí entrei na faculdade, aí uma pessoa no supermercado, e eu não tinha condições, imagina, um empacotador de supermercado, como que você vai fazer um curso de odontologia se não é na USP ou numa federal qualquer, porque eu estudava numa escola pública. E aí eu conheci uma senhora que eu empacotei as compras, levei até o carro, e ela me disse, vá trabalhar numa instituição de ensino superior. Se você trabalhar lá, obrigatoriamente você terá uma bolsa, porque o sindicato assim determina. E aí, né, ela me deu aquele insight e, de forma esperta, eu fui procurar uma universidade que tivesse odontologia para poder pedir um emprego. E assim foi. Então, eu fiz odontologia numa universidade privada, trabalhando na universidade. Eu fui trabalhar no balcão de atendimento, depois passei para a secretaria, enfim. Minha vida começou assim, e terminei o curso de odontologia. Mas aí, quando eu terminei o curso, percebi que não era o meu papel ser dentista na sociedade. Tudo bem, poderia ajudar as pessoas dessa forma, mas eu sou muito elétrico, eu sou muito expansivo, eu converso com as pessoas. Quem me conhece pessoalmente, o Helenê já me viu, sabe que eu sou, enfim, não consigo. Aí eu falei, preciso fazer outra coisa, porque senão eu vou ser uma pessoa infeliz dentro do consultório, eu, o paciente e só, né? Nós dois lá dentro, talvez a secretária, enfim. Aí resolvi estudar, fiz um ano de cursinho, já era casado, entrei na USP, fiz Direito. Aí me tornei advogado, e foi muito engraçado. Quando eu estava no último ano de Direito, alguém me ofereceu um emprego para coordenar um curso de odontologia. Veja que situação. Eu, que era dentista formado, aí estava prestando o exame de ordem, sou advogado, né? Aí eu fui coordenar um curso de Direito, do curso de odontologia numa universidade. E aí começou.
Eu lá virei coordenador do curso, depois virei diretor de unidade. Naquela universidade eu saí até como reitor, eu subi, fui galgando uma escala e saí como reitor depois de 18 anos. E aí eu fui trabalhando, senti necessidade de fazer um curso um MBA de finanças para entender balanço, por exemplo, porque um dentista que entende de balanço. Enfim, fui estudar gestão, fiz administração hospitalar, porque eu tinha uma intenção de ir para hospitais, era o que eu queria, porque unir a odontologia. Aí fiz um mestrado, fiz um doutorado para a carreira, né? Seguir na carreira já que eu estava dirigindo uma universidade, e a minha vida foi essa. Então, já fui reitor, pró-reitor, já fui diretor, já fui coordenador, já fui professor, ou seja, eu sou tudo isso de alguma forma. Eu diria que eu sou uma pessoa eclética. Então, eu sou um dentista que virou advogado e que, de repente, se tornou um gestor, um líder, ou sei lá, chamem como quiser. Eu sou casado com a Silvia, pai do Tiago, tenho um filho que já está na terceira faculdade e não conclui nenhuma, então é casa de ferreiro, espeto de pau. A gente tenta adequar isso aqui em casa. Eu escrevo algumas crônicas, eu sou um escritor café com leite, mas eu pertenço a 3 academias de letras, uma que é a Academia Cristã, a Academia Rotária, porque eu sou rotariano, eu sou do Rotary Club, e uma academia chamada de Intelectuais e Escritores Brasileiros. Vamos lá para o próximo slide. E aí, o que eu pensei em trazer para todos vocês aqui, e já que vai ficar gravado para todos, que é aqueles que escutarem depois, né, e prestigiarem aí o ecoar de alguma forma. Falar sobre 3 tópicos, e, claro, destrinchar esses 3 tópicos, mas falar sobre uma gestão inteligente, porque não basta ser gestor, tem que ser uma gestão inteligente. E aí, quando eu digo gestão inteligente, é aquela que revoluciona de alguma forma hoje em dia. Não é mandar, não é dar ordens, não é dar diretrizes exclusivamente. É fazer uma gestão inteligente mesmo. Nesse mercado aí que nós chamamos até mercado VUCA, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois, e aí eu vou falar como implantar essa gestão e tal, a gente vai conversar um pouquinho. Depois, nós vamos falar que todo gestor tem que ter uma característica muito peculiar, e isso a educação católica me ensinou bastante. Nós temos que ser líderes servidores. Vamos contar o que é essa liderança servidora, e, por fim, eu vou falar um pouquinho do engajamento, cuidado com os colaboradores para poder ter sucesso nessa gestão. Então, vamos começar aí com a gestão inteligente, né? Diz aí o slide, eu não gosto muito de ficar lendo slide, e se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta ou trocar alguma ideia no meio da apresentação, fique à vontade, tá? Então, a gestão inteligente é uma abordagem bem estratégica que a gente pode utilizar para gerir o negócio e tomar decisões mais rápidas, mais corretas ou assertivas, e especialmente com dados, né? Uma gestão fundamentada, uma decisão fundamentada. Porque hoje não dá, por exemplo, pensar numa universidade, podemos falar de outros assuntos, mas vamos falar de uma escola, de uma universidade, e dizer, vamos lançar, por exemplo, agora que está na moda, o curso de medicina. Vamos lançar medicina, porque medicina é rentável, as mensalidades são bem altas e eu vou conseguir ter uma boa rentabilidade, meu EBITDA depois do final do mês será muito interessante. Mas veja, vamos pensar, eu abro uma odontologia numa cidade lá no interior, longe de tudo. Primeiro, onde eu vou arrumar professor? Aí vem o MEC, ele exige que sejam professores doutores. Aí onde eu vou arrumar, por exemplo, estágio, campo de estágio? Às vezes na cidade só tem um posto de saúde, talvez um hospital público. Ou seja, não é só abrir um curso superior. Eu tenho que, enquanto líder, enquanto gestor, fazer uma gestão inteligente desse caso, né? Ver os indicativos do local, fazer uma pesquisa de mercado para entender o que eu tenho que fazer naquele mercado para acertar o meu passo. Então, eu digo aqui, está vendo o objetivo principal? Manter a organização sempre um passo à frente do mercado. Às vezes, eu tenho que entender que naquele local não vale a pena montar um curso de medicina. O ideal ali seria montar talvez um curso de pedagogia. Estou aqui chutando e falando de alguma forma, e aqui eu tenho um caso muito interessante. Eu era diretor de uma universidade, aliás, era uma faculdade, que fica aqui em São Paulo, hoje não tem mais, isso já faz muitos anos, mais de 20. Ela fica ali ficava na região do Brás.
E aí estava na moda os cursos de moda, né? Então, várias universidades lançando moda e gastronomia, moda e gastronomia. E este, que era o diretor na época, falou: vamos abrir um curso de moda. Estamos no Brás. Brás é o lugar da moda aqui em São Paulo, para quem não conhece, é o lugar que tem as lojas, lojas de noiva, de roupas de noivas, enfim. Aí resolvemos, contratar uma pessoa, um estilista lá, e abrimos um curso de moda. O curso não vingou. Não consegui entender por quê. Eu ia de loja em loja para oferecer o nosso curso. Aí o que eu percebi, Helenês? Percebi que os estilistas que poderiam fazer curso de moda ali na região não tinham nem ensino médio. Às vezes não tinha nem ensino fundamental. Ou seja, eles tinham o dom, mas não tinham o requisito fundamental para poder fazer aquele curso superior. Ou seja, não fiz uma gestão inteligente daquele curso, caí por água abaixo e o curso teve que ser fechado. Nós temos que fazer diferença para interagir com essas mudanças e poder liderar de forma inteligente. Vamos para o próximo, Fábio. Aí eu digo assim, veja, nós estamos vivendo hoje, alguns falam outros nomes, eu coloquei aqui o mundo VUCA, né, que é um mundo volátil, né, um mundo que a gente nem sabe muito bem. Hoje o jovem, por exemplo, que a gente vai contratar, né, enquanto líder, vou contratar um jovem para trabalhar, a primeira pergunta, ele fala: qual é o horário de trabalho? É das 8 às 17, com 1 hora de descanso. Muita coisa, não sei se vou aguentar. Não tem um emprego de meio período? Isso é uma pergunta. Outros: mas tem que ir presencial, não pode trabalhar em casa ou de casa, home office. Não, essa vaga é para trabalhar aqui presencialmente. Ou seja, o jovem é imediatista, né? Hoje ele não tem muito aquele. Ele tem um outro tipo de compromisso. Ele quer ficar rico, quer ganhar dinheiro a qualquer custo, e ele às vezes troca, inclusive, o emprego por meros R$ 100 de aumento. Então, a outra empresa está pagando R$ 100, ele vai, sem problema algum. Então, nós temos esse mundo VUCA aí, que é um mundo volátil, de mudanças rápidas, imprevisíveis no nosso mercado. O nosso mercado é muito maluco, né? Veja, vou contar a história da medicina de novo. A medicina vinha navegando em mar tranquilo. De repente, o governo liberou de 30 e poucas mil vagas anuais que nós temos, hoje nós temos 50 mil vagas, ou seja, daqui 5 anos, 4 anos, sobrarão vagas de medicina, ou só fará medicina quem pode pagar 12, 15 mil reais, que é o valor das mensalidades. Então, é uma volatilidade, é uma incerteza, não sabemos o que vai acontecer amanhã. É complexo hoje o nosso mundo, muito complexo. Hoje tem várias variáveis, né? Uma gama enorme de variáveis que pode interferir na nossa decisão, no nosso projeto. Vou contar, eu sempre vou contando alguns casos aqui que a gente vai tendo ao longo da carreira. E falando em complexidade, a última universidade que eu dirigi era uma universidade católica, aqui em São Paulo, e de repente entraram 3 no mesmo vestibular, 3 pessoas trans, 2 homens trans e uma mulher trans. Nosso padre ficou exaurido, ele ficou desesperado. Como que pode? E agora nós temos homem trans, mulher trans dentro da universidade. Eu também não tinha nenhuma habilidade para lidar com eles, né? Esse gênero diferente. Para nós, enquanto educadores, era muito novo para mim. Aí o que eu fiz? Mundo VUCA, volatilidade, incerteza. Eu chamei os 3 na minha sala. Venham aqui, vocês, me ensinem como eu devo lidar com vocês. Eu preciso aprender. E eles me ensinaram como eu tinha que fazer, desde o banheiro, enfim, tudo, absolutamente tudo. E aí nós fomos trabalhando juntos, passaram de uma forma tranquila, se formaram e estão aí no mercado de trabalho felizes e nunca se esquecerão da universidade que estudaram. Por quê? Porque eles tiveram um líder lá dentro, no caso, um gestor, não dos funcionários, mas dos alunos, neste caso, para poder trabalhar em conjunto com eles. Esse é o nosso papel hoje de gestão. Podemos pensar até num hospital, a história do nome social. Eu lembro de uma vez num hospital assim: o seu exame ainda não saiu, é de HIV, né? Sabe assim, a pessoa fala alto para todo mundo escutar. Como que pode? Não tem a mínima habilidade. Então, isso é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Vamos lá para o próximo, Fábio?
Mas aí, hoje, nós temos várias possibilidades para nos ajudar. Hoje não é possível uma gestão sem ferramentas, sem tecnologia. E quando eu digo tecnologia, tecnologia não é só computador, não é só software, não é isso, não. São várias possibilidades. Eu coloco aqui a inteligência artificial, automação, plataformas digitais integradas. Vamos pensar, por exemplo, voltando na história da universidade, quando nós temos ex-alunos, por exemplo, eu tenho que cuidar desses ex-alunos de uma forma integral. E aí, os meus funcionários têm que estar preparados para cuidar eu sempre chamo desse menino, mas eu quero dizer desse aluno que entra, desde o dia que ele procura, que ele se torna um lead lá na nossa instituição, até o dia que ele se forma e para sempre. Eu tenho que cuidar dele para sempre. E aí eu tenho que ensinar os meus funcionários como lidar com isso. Então, a gente tem mecanismos hoje, ferramentas para fazer essa integração, para poder ensinar o aluno questões que vão para além da técnica. Então, vamos supor, ele entrou para fazer lá nutrição, certamente ele deverá ser o melhor nutricionista do mercado. Entretanto, não basta ser nutricionista, ele tem que ter outras habilidades, ele tem que ter habilidade de conversação, ele tem que ter habilidade de cuidado, ele tem que ter habilidades, assim, por exemplo, de conhecimento da região, enfim, e aí eu vou ensinando isso para o meu funcionário, para que o meu funcionário possa entender e ensinar o nosso aluno. Quando eu falo funcionário, pode ser o professor, pode ser a pessoa do balcão da secretaria, pode ser a pessoa da limpeza, da cantina, não importa. Se a gente pensar num hospital, a mesma coisa. Eu tenho que cuidar do meu cliente, do meu paciente no hospital, né, só para a gente levar para esses dois lados, educação e saúde, desde o dia que ele procura o hospital pela primeira vez até os seus retornos futuros, né? Eu tenho que cuidar desse retorno. Eu acho bonito quando, por exemplo, uma pessoa, isso já é tradição, mas é só para comentar aqui, uma pessoa tem alta do seu tratamento oncológico, né? Câncer lá, curado, vamos por assim dizer, e bate aquele sino, né? E aí todo mundo filma, todo mundo aplaude, todo mundo... É isso. Nós temos que levar todo o corpo técnico do hospital para esse momento junto ao paciente. Mas vejam que coisa, né? Eu tenho que, como líder, como gestor, e numa gestão inteligente, eu tenho que pensar que o meu funcionário tem que querer fazer aquilo, tem que querer trabalhar com aquilo, tem que gostar daquilo. Eu costumo dizer, tem que ter sangue nos olhos, porque senão fica frio. Se a pessoa só vai trabalhar por dinheiro, se a pessoa só vai trabalhar esperando os seus benefícios, o seu salário, cesta básica, vale transporte, sei lá o que mais, isso não dá, não é possível, não é justo. Não é justo nem com a empresa e nem mesmo com o funcionário. E aí, como que a gente implanta essa gestão inteligente? Está aí, ó. Eu tenho que definir objetivos claros, eu tenho que estabelecer estratégias alinhadas ao negócio, eu tenho que avaliar a minha infraestrutura. Meu funcionário tem computador adequado para trabalhar? Por exemplo, quem trabalha no ramo comercial, vai vender produtos. Se for uma universidade, vai vender as vagas. Se for um hospital, vai vender leitos, enfim, e assim por diante. Será que ele tem um celular adequado? Será que ele não precisa ter um tablet para vender? Enfim, eu tenho que pensar na infraestrutura. Eu tenho que pensar nas soluções que a nossa empresa pode proporcionar. Eu tenho que treinar as equipes, e hoje está muito na moda as universidades corporativas dentro das empresas. Não sei se vocês têm aí nas suas empresas, onde trabalham, enfim, universidade corporativa, ou seja, treinar os meus funcionários. E aqui eu venho com um case de sucesso. Por exemplo, eu tenho lá coordenadores de todos os cursos. Então, 20 cursos, 20 coordenadores. Será que a pessoa sabe ser coordenadora? Eu tenho que ensiná-lo a ser coordenador. Então, vamos lançar um MBA de gestão de curso superior, de alto impacto, né? E aí eu vou matricular esses coordenadores nesse curso para poder ensiná-los a serem bons e melhores coordenadores. Tenho que monitorar e ajustar, e aqui a gente costuma dizer, às vezes estamos achando que o caminho é este.
vamos caminhando nesse caminho, levo todo o time junto, e aí a gente descobre que temos que corrigir a rota. E aí a história do afiar o machado. Eu vou cortando as árvores, né? O lenhador corta a árvore, vai cortando, cortando, cortando. No primeiro dia ele corta 20, no segundo dia ele corta 18, vai diminuindo, diminuindo. Por que que diminui? Porque tem que afiar a lâmina. Então tem que afiar o machado para voltar a cortar 20 árvores por dia. É uma metáfora, mas é isso mesmo. E o pilar humano é fundamental nesta gestão, né? O pilar humano é fundamental. Eu tenho que indicar as competências das pessoas, porque às vezes eu já fiz erros e, lógico, a gente tem que trazer aqui também. Já promovi uma pessoa achando que a pessoa era muito boa no seu métier, naquilo que fazia. Vamos promovê-la para uma vaga que existia, né? E de repente a gente percebe que não é aquilo que a pessoa deveria fazer. Por exemplo, eu brinco sempre, né? Eu trabalho na universidade, eu faço como líder, conheço todos os mecanismos da universidade, mas me ponha para cuidar, por exemplo, CPI da universidade. Deus me livre. Eu morreria louco, ficar lendo o Diário Oficial, ficar vendo aquelas diretrizes curriculares o dia inteiro. Eu não me daria muito bem nessa função, se fosse exclusivamente nessa função. Então, eu promovo alguém para essa função, eu tenho que ter certeza que essa pessoa vai também ter habilidade para aquilo. Eu tenho que identificar as competências. Fazer uma avaliação, né? Eu coloquei aqui a avaliação 360, mas tem outras avaliações. Podemos fazer aquela, pelo Solids lá, esqueci o nome. Eu tenho várias possibilidades de avaliar o meu funcionário. E eu tenho que fazer um alinhamento estratégico de equipe. Eu tenho que mostrar para ele qual é o objetivo da função, o que realmente ele tem que fazer. Eu tenho a história do menino que a mãe foi viajar, o pai ficou com ele. Sempre tem uma historinha, né? O professor gosta de contar historinha. Então a mãe vai viajar, o menino fica com ele, essa história é do meu filho. E aí eu falei, Tiago, arruma o quarto, porque a mamãe vai chegar, pelo amor de Deus, arruma esse quarto. E aí eu abro a porta do quarto e está tudo lá, empurrado no canto. Pôs todos os sapatos, embolou a roupa de cama, ele tirou tudo assim, da vista principal e para ele o quarto estava arrumado. Pô, Tiago, você não guardou nem um sapato no guarda-roupa, no armário, não dobrou o lençol da cama, mas você não falou que era para guardar o sapato, não falou que era para dobrar o lençol, só disse que era para eu arrumar o quarto, está arrumado. Então, vejam, eu não dei o objetivo claro, não dei a ordem clara, ele fez como ele achou que deveria fazer. Essa é a grande questão. E aqui só um gráfico que a gente pegou aí dos dados formais, né? Evolução da competência. Quando as empresas que implementam essa gestão por competência inteligente ou por gestão inteligente, ela tem crescimentos muito melhores. Melhora a liderança em 45%, ganho em produtividade em 52%, crescimento de colaboração das pessoas 41%. Sabe aquela história? No consultório, minha esposa é cirurgiã dentista, no consultório, outro dia, ela me liga, você não sabe o que aconteceu hoje? Eu falei, o quê? Pedi para a secretária ir até o banco, que eu precisava pagar uma conta, estava cheia de paciente, não ia conseguir ir. Falou, não, eu não ganho para isso, eu sou só auxiliar aqui, eu não vou ao banco. Ela ficou assim, eu falei, então, mas tudo bem, não é função da secretária, mas é uma gestão de colaboração, né? Nós temos que ensinar isso ao nosso funcionário. E aumento de inovação em 38%. Vamos lá, Fábio, para a próxima. Benefícios comprovados. Então, certamente, se a minha gestão for inteligente, colaborativa, com orientações claras, com propósito, de forma bem assim participativa mesmo, eu vou ter uma eficiência operacional certamente muito melhor, eu vou ter uma qualidade superior em detrimento às outras empresas do mesmo segmento, eu vou ter uma melhor experiência do cliente. Quando a gente faz aquelas avaliações por meio da CPA, enfim, você nota que a experiência com o cliente fica muito melhor e a minha gestão de riscos será muito mais tranquila, porque hoje gestão de risco é um grande problema nas organizações. Vamos lá, Fábio. Olha aqui. Aqui eu trago casos de sucesso. Olha, 30% aumento de produtividade nas empresas que adotaram gestão inteligente. 25% com redução de custos. Aí a gente pode brincar até com a novela da Odete Roitman, né? Aí só para brincar,
aquela funcionária dela, que ela promoveu e deu quase 500% de aumento, não que eu assista a novela, mas eu li no jornal. Por que ela deu 500% de aumento para uma funcionária? Porque ela deu uma ideia para Odete Roitman. Olha lá como novela também é cultura. Porque a moça falou assim, ela tem várias unidades, e por que tem que ter um jurídico em cada unidade? Por que tem que ter um financeiro em cada unidade? Vamos reduzir custos, vamos otimizar. Ela deu uma ideia, é uma gestão inteligente, e ela conseguiu aí reduzir custos, não sei lá na novela, mas quando a gente reduz custos em 25% por conta de otimização, é um dado. E velocidade de decisão, 40%. Isso é muito importante. E agora, o que a gente precisa para ter essa gestão inteligente, né? Nós temos que ser ágeis. O mercado exige agilidade. Decisões baseadas em dados. Não pode ser empirismo. Eu tenho que ir atrás de dados, eu tenho que conhecer o mercado, eu tenho que ler sobre o mercado, eu tenho que, agora, para quem é da educação, nós estamos aí num momento bem complicado do EAD, né? Não sei aí como que estão nas suas universidades, se são de universidades ou não, mas o EAD mudou por completo, agora nós temos que ter os chamados superpolos, enfim, vamos entrar nesse detalhe, mas eu preciso entender se vale a pena eu continuar naquele polo ou naquele mercado com aquele curso e assim por diante. Nós temos que ter um diferencial competitivo, e aí a gestão inteligente entra nisso. Eu sempre costumo dizer, para o marketing, especialmente aí está o Nixon aí, né, que é do marketing aí, pensa numa universidade, uma propaganda de uma universidade aí que vocês conheçam. Sempre diz assim, nota 5 no MEC. Não sei se já ouviram dessa forma. Nota 5 do MEC, eu tenho, você tem, o outro tem, é obrigação eu ter nota 5. Pode ser que às vezes seja 4, mas é obrigação, não é diferencial. Professores doutores, eu tenho, o vizinho tem, o outro vizinho tem, eu tenho que ter regulação. O MEC diz que eu tenho que ter professor doutor ou professor mestre, enfim, tem lá um percentual, não vem ao caso aqui, mas é só para a gente brincar. Um outro item que diz assim, eu tenho laboratórios magníficos dentro da minha universidade. Mas para fazer um curso de saúde, por exemplo, eu tenho que ter laboratório. Para fazer uma engenharia, tem que ter o laboratório. Ou seja, isso não é um diferencial. O que é o diferencial competitivo, né, dentro dessa... É aquilo que separa as pessoas ou aquela empresa das demais. Por exemplo, numa universidade, numa faculdade, eu tenho que ter uma internacionalização forte, isso não é obrigatório, mas eu tenho que ter esportes, eu tenho que ter, sei lá, oficinas de LinkedIn, por exemplo, eu estou chutando aqui qualquer coisa, eu tenho que ter trabalho social com a comunidade, enfim, isso sim é um diferencial competitivo. E aí eu digo que nós temos que começar agora, porque se só ficarmos pensando, lembra da agilidade? Nós temos que ser ágeis. A vizinha vai atrás e ganha na frente. Conheço universidades que dominavam o município, reinavam naquele município e, de repente, abriu uma outra, e aí que ela foi ver e perceber que ela estava atrasada ou defasada e perdeu a clientela, inclusive fechou. Aí, para fazer essa gestão inteligente, e aí nós vamos para um segundo tópico aqui da minha fala, nós temos que, e aí voltando para a questão daqui, de onde nós estamos, ele falou até, o Fábio no início, São Carlos Acutis, enfim, que é o padroeiro aqui da empresa, enfim, nós temos que pensar numa liderança servidora. Quem seguir meu Instagram, depois vai olhar lá, está escrito, eu sou um líder servidor. O que é ser um líder servidor? É um líder que existe para ajudar a transformar vidas, seja a vida das pessoas ao seu redor, a vida da comunidade e a própria vida, né? A minha própria vida. Eu tenho que transformar a minha própria vida. Eu tenho que ter propósito para liderar, para gerir um negócio. Vamos lá, aqui uma figura bem emblemática, né? Ele subindo na montanha. Mas o que é essa liderança servidora? Tem um conceito aqui. Eu vou até ler esse conceito. Ele diz assim, o líder servidor é o servo primeiro. É aquele que aborda, prioriza o crescimento, bem-estar, desenvolvimento das pessoas e comunidades. Um exemplo típico, Nixon, é o seguinte, você trabalha para mim e eu
esse é o salário. Eu pago para o seu cargo, sei lá, R$ 2.000. Estou chutando, tá? Um valor qualquer. E é você que ganha 2.000, o seu colega de bancada, o outro também ganha 2.000, todos ganham 2.000. Não tenho como aumentar o seu salário neste momento, porque é o salário do mercado, é o salário que a minha empresa está pagando. Não posso ir por esse caminho. Mas eu posso lhe servir de alguma outra forma. Eu posso ver em você potencial, por exemplo, para ser, por que não, um coordenador de curso. E aí eu te envolvo nas questões de coordenação de curso. Te ponho lá para aprender algumas habilidades, algumas atuações que o coordenador de curso tem que ter. Sei lá, estou pensando aqui, eu vou te jogando a corda, e você vai ter que pegar essa corda. Esse é ser um líder servidor na sua essência. É cuidar do desenvolvimento seu, do seu desenvolvimento, das pessoas que ali estão, para poder progredir. É diferente de uma liderança tradicional, que é centrada no poder. Eu falo, você trabalha no balcão? Fica no balcão. Não, mas eu posso te ajudar a melhorar até no atendimento desse balcão. Redigir um e-mail, te dar a ferramenta da inteligência artificial para ajudar a redigir um e-mail. Eu brinco sempre que a inteligência artificial para redigir e-mail, para mim, foi a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque às vezes você escreve um e-mail com raiva, com fígado, e aí você envia, magoa as pessoas. Aí eu deixo agora, ponho lá, leia o texto e melhore, faça um texto mais leve. Ou seja, o que eu quero dizer é aquilo, mas melhore o argumento, diga que eu fiquei chateado, mas não com raiva, sei lá, só para brincar. Então é isso, tem que te dar ferramentas. Essa é a liderança servidora, muito diferente de uma liderança tradicional. Vamos para o próximo, Fábio. Aqui eu trago grandes líderes da humanidade, podia ter posto São Carlos Acutis, aí nem pensei, porque não sabia sobre aqui no início da nossa live aqui, mas aqui, alguns que eu gosto e acredito, né? Jesus Cristo, por óbvio, Madre Teresa de Calcutá, enfim, Nelson Mandela, Martin Luther King, enfim, o Papa Leão XIV agora, né? Porque é um líder que eu sigo, enfim, e a nossa querida Santa Irmã Dulce, mas podia estar aí também o Carlos Acutis. São grandes líderes da humanidade. Será que nós um dia poderemos estar aí? Talvez muita pretensão, seja muita pretensão, por óbvio, mas por que não, de alguma forma, ser lembrado, poxa, ele deixou um legado, ele foi um grande líder. Isso é muito importante, isso é necessário, nós temos que pensar nisso. Vamos lá para o próximo. Aqui, só para a gente brincar, pensando na Bíblia, de uma forma geral, né, nos livros da Sagrada Escritura, eu peguei cinco eu chamei de princípios aqui, mas chamem como quiser, 5 pilares, poderíamos dizer assim, de uma liderança servidora. Olha, humildade. Lembra lá Jesus lavando os pés dos discípulos? Aquilo era humildade. É um líder servidor. Não é que eu vou lavar os pés dos meus funcionários, jamais. Cada um que lave o seu. Mas, enfim, de alguma forma eu posso ajudar os meus funcionários. Ter amor. O amor está na Bíblia, né? O amor é uma base bíblica, é uma decisão que eu tenho que ter dentro da liderança, eu tenho que fazer com amor, eu tenho que cuidar com amor. É uma brincadeira que eu faço sempre, poxa, brincadeira no bom sentido, pelo amor de Deus, mas morreu o marido de uma funcionária. Perfeito. Eu posso mandar um e-mail, eu posso mandar um WhatsApp, posso comprar uma coroa e mandar entregar uma coroa em nome da empresa, tudo bem, isso é fácil, vou lá e pago uma coroa, né, para pôr lá como chama, no velório, né? Mas eu posso ir até o velório. Mas o que o líder, o gestor principal, vai ao velório do marido da funcionária, que às vezes você nem conhece a funcionária, porque tem muitos, e às vezes você não conhece. Não importa, você é o líder servidor daquela empresa, você faz uma gestão inteligente, você tem que ir ao velório do marido ou da esposa, enfim, qualquer velório, só para brincar. E no meu caso, eu gosto também além de ir aos velórios, enfim, não que eu goste de ir ao velório, não, eu acho importante ir aos velórios, né? Mas, por exemplo, como eu trabalho muito com professores, o professor vai defender a sua dissertação de mestrado.
vai defender a sua tese de doutorado, o que faço eu? Eu sou um líder servidor, eu sou um cara que gosta de transformar pessoas, eu sou um cara que faz ou procura fazer uma gestão inteligente. Eu vou até a banca, vou na defesa, eu sento lá e assisto a defesa. Não entendo muitas vezes nada. Outro dia eu fui de um cara lá que falou sobre cardiologia do sangue que vai, o sangue que vem. Não entendi nada do que ele falou. Não importa, mas eu estava lá, assisti a apresentação dele, cumprimentei, tirei uma foto, né? Porque eles sempre gostam e a gente tira foto, e fui embora feliz da vida, porque eu tenho mais um funcionário agora, doutor, enfim, não é pelo doutor em si, mas é pelo ato que ele estava, era um momento importante, eu já passei por isso, e eu estava lá prestigiando. Outra, integridade. Eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ter coerência naquilo que eu falo. Isso é um pilar bíblico. E a liderança servidora é isso. Eu não posso, sei lá, furtar nada dentro da empresa se eu não quero que ninguém furte também, né? Isso é uma brincadeira. Eu tenho que fazer o serviço, eu tenho que mostrar que eu trabalho. Então, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali. Claro que eu tenho equipe que faz. Eu detesto fazer gráficos e tabelas. Eu nem sei fazer isso, mas eu tenho uma pessoa que faz para mim. Então eu falo, eu quero uma tabela assim, um gráfico que me diz isso e tal. Ele faz para mim. Eu tenho quem faça isso por mim, ou para a empresa, vamos dizer assim. Mas eu estou lá do lado, ajudando, esperando ele fazer, eu estou cobrando, eu estou, sabe assim, eu tô monitorando, enfim. E discipulado, ou seja, nada pior do que faltar um funcionário e sem parar o serviço, né? Nós temos que garantir a continuidade. Então, são 5 princípios ou pilares bíblicos que nós aprendemos com a Sagrada Escritura, que pode nos trazer por uma melhor liderança servidora dentro de uma gestão inteligente. E aqui é só um slide que eu achei que era importante trazer, é a humildade que transforma, né? O exemplo supremo da liderança está no ato de Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos, demonstrando que verdadeira autoridade vem através de um serviço humilde. Não é para ficar dando carona para funcionário até o metrô, não. Porque, sei lá, você está saindo da empresa, tem um metrô a 1 quilômetro, você sabe que todo mundo está indo para o metrô, não é para dar carona. O funcionário ganha o vale transporte, ele vai de ônibus, é diferente, é muito diferente. Mas é para cuidar do funcionário, né? É para cuidar de alguma outra forma. Encheu lá, quem é do Sul, alguém falou que é de Passo Fundo aí, teve a enchente lá de Porto Alegre, né, o ano passado, acho que foi o ano passado, enfim. O que a empresa poderia ter feito? Poderia ter ido lá, montado uma força-tarefa, ajudado aquele funcionário em sua casa, comprado um colchão, por exemplo. Não é para aumentar o salário, mas é para cercar de cuidados aquele funcionário. Essa é a liderança. Vamos para o próximo, Fábio. Aqui são 4 slides, só para a gente entender. Será que eu posso ser um líder aprendendo a ser líder? Será que a liderança pode ser aprendida? Veja, eu nasço, todo mundo é líder. Absolutamente todo mundo é líder. Seja em sua casa, seja na família, mas você tem que desenvolver essa liderança de alguma forma. Então, eu posso afirmar que a liderança, sim, ela pode ser aprendida. Vamos para o próximo. A liderança existe uma liderança sem poder aqui. Eu gosto muito de filmes, então eu coloquei lá o Diabo Veste, bem hoje, né? O Diabo e o São Carlos Acutis, dá tudo certo. O Diabo Veste Prada. A liderança sem poder existe? É óbvio que existe. Eu não preciso mandar, eu não preciso demonstrar que eu sou o Det Reutemann para ser um grande líder. Isso é muito importante, não esqueçam disso. Olha o próximo. Será que existe liderança sem relacionamento? Ou seja, eu vou liderar a mim mesmo? Não, eu vou liderar os outros, a comunidade, eu vou liderar os meus funcionários. Eu preciso do outro para ser um grande líder. E lembrem-se sempre que eu vou liderar um outro líder. Pode ser que ele não seja líder no cargo, naquele momento. Pode ser, certamente não será, porque hierarquicamente talvez eu esteja numa posição superior, mas não importa. Somos líderes e eu tenho que ter esse relacionamento. E o quarto e último todos os líderes são chefes? Já disse que não. Ou seja, esse filme é sensacional também. Não são todos chefes. Eu posso ser o reitor de uma universidade e, nessa condição, eu sou o líder por força do cargo.
Mas quando eu chego na minha casa, só para brincar, é uma brincadeira, para ganhar pontos com a esposa que manda em mim. Então, ela que é a minha líder aqui em casa. E eu sigo as orientações e as ordens dela. Ponto final. Quando eu vou para a academia, eu apanho daquele meu personal lá, todo dia que eu faço academia, ele é o meu líder naquele momento. Eu posso até estar... Eu que pago... Olha só que coisa diferente. Eu pago a remuneração dele para estar lá me auxiliando, mas ele é o meu líder naquele momento. Então, em alguns momentos eu sou líder de alguém, outros eu sou liderados, mas nós sempre somos líderes, não podemos esquecer disso. Vamos lá para o próximo, Fábio. Nossa, eu falo muito, olha, já está 15, Virgem Maria. Vamos correr aqui. Quais são os benefícios de ser um líder assim participativo, colaborativo e servidor? Ambientes colaborativos, cultura organizacional fica forte, todo mundo acaba vestindo a camisa porque você veste a camisa, um desenvolvimento contínuo e certamente a satisfação dos clientes, que é isso que nós buscamos. Eu preciso do cliente para melhorar a minha receita. Eu preciso mostrar ou demonstrar ao meu cliente que eu sou um bom líder, né? Vamos lá. Aqui, bom, as empresas portuguesas são tidas como bons lugares para trabalhar, enfim, né? É o que a gente acaba lendo nos grandes folhetins. E líderes servidores tornam-se exemplos inspiradores de motivação e orgulho. E o papel deles é fundamental para navegar desafios complexos, mantendo o bem-estar e a alta performance das suas equipes. Só para voltar lá para o caso do doutorado, eu costumo ir em todos, né, ou em muitos, às vezes não consegue mesmo, faz parte. E aí uma professora, nunca me esqueço disso, professor, aqui o convite da minha defesa de doutorado, ou era mestrado, não me lembro. Farei o possível para ir, tal, né? Ela falou, é dia, sei lá, dia 10 de novembro, chutou um dia qualquer. Aí eu olho na minha agenda, sem ver o convite, eu digo, estou livre, conte com a minha presença na sua banca. Ela foi embora, quando eu abro o convite, eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo, era na Federal Fluminense do Rio, lá em Niterói. O que fiz eu? Comprei a passagem, foi porque eu prometi para ela que eu estaria na banca dela. Isso é o exemplo de um grande líder. Vamos lá. Exemplos aqui que nós temos, né? Os enfermeiros na pandemia. Quem mandava ali, os enfermeiros, tudo bem, os médicos eram importantes, mas os enfermeiros é que tiveram papel fundamental na Covid. Líderes que praticam escutativa. Às vezes o funcionário só quer falar. Ele tem necessidade de falar alguma coisa, você tem que escutar. Impacto mensurável, reflexo direto na saúde mental. Ainda mais agora com a NR1, nós temos que cuidar da saúde mental dos nossos funcionários, seja num hospital, seja numa universidade, seja num comércio, seja num consultório médico dentário, não importa, a saúde mental dos nossos funcionários deve ser preservada. Preservada. Como desenvolver? Então, praticar a escutativa, envolver-se no serviço. Veja, eu sempre brinco, eu conheço toda a rotina da universidade que eu trabalho, toda a rotina, conheço absolutamente tudo. Me põe para fazer serviço de PI, como eu disse no começo. Não sei fazer, não quero aprender, já passei da fase de aprender, tenho alguém que faça, mas eu estou envolvido no serviço. Eu sei o que eu preciso obter de dados e de resultados, mas eu tenho alguém que faça por mim. Eu tenho que promover a transparência e certamente investir no crescimento dos líderes, eu tenho que mandar para congressos, eu tenho que mandar para cursos, eu tenho que oferecer um jantar de confraternização, eu tenho que fazer uma festa de final de ano, eu brinco sempre, eu tenho que dar um peru no Natal, uma brincadeira, não precisa ser um peru, pode ser um panetone, ou não precisa ser nada, um aperto de mão, se for o caso, mas eu tenho que cuidar da família deles, inclusive. Vamos lá para o próximo, acho que está mais ou menos acabando. O desafio e a oportunidade para os gestores, né? Nós temos que pensar no contexto, porque eu tenho que servir para potencializar talentos e transformar a nossa gestão num propósito claro, de impacto duradouro e de humanidade genuína. Olha que coisa bonita isso. A transformação. Transforme sua gestão com propósito claro, impacto duradouro e humanidade genuína. Não esqueçam disso. Vamos lá. Bom, aqui servir, inspirar, ponderar. Eu acho que pode pular esse slide, o Fábio. Isso, vamos aqui.
Por que o engajamento é o novo motor da gestão inteligente? Então, agora nós falamos da gestão inteligente, da liderança servidora, e agora vamos falar do engajamento do funcionário, né? O cuidado que nós temos que ter lá com eles. Quando engaja o funcionário, né, atualmente, apenas 20% dos colaboradores são verdadeiramente satisfeitos com aquilo que fazem. 59% é rotatividade. Eu preciso diminuir o turnover das nossas empresas. E eu preciso aumentar os resultados. É basicamente isso. Eu preciso fazer com que o funcionário goste de trabalhar aqui, que ele fique aqui, fique fidelizado aqui na empresa, mesmo sem aumento salarial, muitas vezes, e eu preciso melhorar os meus resultados. Vamos para o próximo. E aí, como que eu faço isso? Tem 4 pilares fundamentais. Eu tenho que alinhar bem a equipe, trazendo a equipe junto à missão, visão e valores do nosso negócio. Eu tenho que envolver a equipe. Faz um dia do voluntariado. Faz o dia do voluntariado e leva todo mundo para pintar a creche da cidade. Não pode ser durante a semana, porque durante a semana ele ganha para trabalhar. Vai num domingo, é dia do voluntariado. Vai quem quer. No primeiro vão 10, no segundo 20, no terceiro vai a empresa toda, porque você vai dar uma camiseta, você vai dar um lanchinho, você estará lá também pintando a parede, enfim, você envolveu. Reconhecimento, temos sempre que dar um certificado, uma placa, enfim, e desenvolver oportunidades reais de crescimento. Vamos lá para o próximo. Engajamento é conexão, não é obrigação. Então, na verdade, o colaborador tem que se sentir parte da empresa. É o chamado ownership. Ele tem que ter o sentimento de pertencimento. O negócio é seu, você é o dono, mas eu também sou o dono. Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que falar o melhor possível desta empresa. Eu tenho funcionários que trabalham em empresas e reclamam nas redes sociais, né? Eu costumo brincar, não coloquem assim, sextou. Coloquem sempre, segundou. Por quê? Que bom, segundou, voltei a trabalhar nesta semana. Sextou é porque você está longe do serviço, então você não gosta de trabalhar. É uma brincadeira, mas é meio que real. Vamos lá. As estratégias. Eu tenho que ter políticas de benefícios, aquelas obrigatórias, mas holísticos. Eu tenho que dar feedbacks regulares, eu tenho que ter uma comunicação transparente e eu tenho que ter um plano de carreira estruturado. É o mínimo que o funcionário exige. Não adianta falar assim, aqui a gente dá vale transporte. Ué, é obrigação, tem que dar, está na lei. Aqui eu dou cesta básica, é a mesma coisa. Aqui eu registro o funcionário na CLT. Ué, mas tem que registrar. Diz a lei que funcionário tem que ser registrado. Enfim, não é aquilo o básico. Nós temos que dar benefícios holísticos. Por exemplo, um benefício numa farmácia, o Total Pass hoje para fazer academia, não sei se na cidade de vocês tem isso. Enfim, nós temos que pensar de forma holística no nosso funcionário. Vamos lá para o próximo, senão o Fábio vai me matar. Podemos usar as tecnologias para potencializar o engajamento, né? Automação estratégica. Por que não contratar uma plataforma para facilitar o serviço do nosso funcionário? Não tenho que pensar que eu vou gastar a mais. Eu vou investir na capacidade produtiva da nossa empresa. Isso é muito bacana e muito importante. Hoje tem plataformas digitais maravilhosas para fazer pesquisas, até a de vocês aqui, para fazer pesquisas de engajamento. Isso melhora matrículas, melhora tudo, enfim, é exatamente isso. Vamos lá para o próximo. Acho que eu posso pular esse, senão o Fábio me mata aqui. O papel do líder na gestão inteligente. Então, veja, gestão inteligente, o líder servidor e o engajamento, unindo os 3 tópicos que eu queria falar, eu tenho que ouvir, eu tenho que celebrar e eu tenho que promover confiança e autonomia. Não adianta o funcionário falar, preciso comprar um cadeado e vir pedir autorização para mim para comprar um cadeado. Se ele acha que precisa de um cadeado, é uma coisa tão simples, ele tem que ter autonomia para isso. Né? Ele tem que saber que a vassoura que ele usa todos os dias para limpar aquele lugar está gasta, ele precisa trocar a vassoura. Já pensou pedir autorização para mim, para que eu autorize a troca ou substituição de uma vassoura? Seria inadmissível isso, mas está cheio por aí. Vamos lá, próxima. Então, eu tenho que diagnosticar o cenário, definir metas, isso nós já falamos, envolver todos no processo e monitorar e ajustar. Lembrem sempre, afiar o machado. Não é o Fábio Machado, mas é o Machado. Engajamento é a chave, Fábio.
investimento em pessoas, investir em engajar é o melhor que nós podemos fazer, uma gestão humanizada, e nós temos que começar hoje. Essa é a chave. Temos que nos diferenciar no mercado com essa gestão inteligente. Aí eu acho que agora... aqui, só para... Eu nem vou ler o resumo, mas eu quero só trazer essa figura e vou encerrar com essa figura. Se vocês perceberem, essa figura é bem emblemática, né? Tem um navio cheio de pessoas, alguém furou lá, lançou uma bomba, né? Lá sei lá como chama isso, o navio furou, certamente o navio vai afundar. Tem um aqui, funcionário, brincando, faz de conta que é a empresa, né? A empresa está afundando. Aí tem um aqui lendo embaixo de um coqueiro, tem lá um lá em cima olhando, tem um outro empinando pipa, tá vendo ali? Tem 3 ou 4 jogando uma âncora. Para que âncora? Se o navio vai afundar, não precisa jogar âncora. Está todo mundo perdido ali. Tem um que está olhando para o lado ao contrário. Tem um outro que está, o número 18, aquele que se jogou no mar, está afundando, saiu antes da empresa afundar. Tem um número, eu acho que é 11, é que eu cortei a figura ali, está empurrando, mas está empurrando para onde? Sozinho ele vai empurrar o navio aí? Na verdade, estão sem orientação. Eles estão fazendo aquilo que acham que tem que fazer. Tem um lá pendurado na bandeira, o número 4, eu adoro, é o melhor que eu gosto. Ele está lá voando, junto com o mastro lá, a vela do navio. Ou seja, essa é a gestão burra, vamos por assim dizer. Não tem ninguém comandando, não tem ninguém orientando. Mas será que é só uma pessoa que deveria estar ali orientando? Não, se todos estivessem alinhados, engajados e trabalhando pelo mesmo propósito, todos saberiam o que tem que ser feito. É com isso que eu acho que eu termino aqui. Acho que o próximo slide já... só uma... Toda apresentação a gente põe uma frase assim, né? Servir, né? Nós estamos aqui no mundo para servir, não para ser servidos. Então, nós temos que ser líderes servidores. Aqui estão as minhas redes sociais, meu e-mail, meu Instagram e meu LinkedIn. Sempre tem coisa boa no LinkedIn. No Instagram é só baboseira, é meu blog diário, mas é bom também. E estamos aí ecoando para ver se a gente consegue mudar este mundo. Falei muito, mas está tudo bem, né, Fábio? Deu certo? Ótimo, 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 ótimo. Muito bom. Louvado seja Deus. Obrigado, né, pelas assim, as palavras, né, tão inspiradoras. Né? Gente, alguma pergunta, né, para o professor? Não é todo dia que a gente tem um professor disponível com tamanha bagagem. Né? Ninguém interrompeu, né? Acho que está todo mundo feliz. Aí, sei lá, está todo mundo com raiva, não acabava mais. Ave Maria. E eu esqueci de pegar um copo com água, estou quase morrendo de sede aqui, ó. Então, deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que é importante, assim. Nós estamos numa... O líder sempre vai estar numa situação de matemática, né? E às vezes, a matemática ela é muito cruel com a gente. Né? Por exemplo, eu fico imaginando um líder que coordena uma faculdade. Então, ele tem ali a conta no final do mês para pagar. Aí tem a questão dos inadimplentes, tem as questões, né, que não conseguiu bater, às vezes, a meta no vestibular e tudo. Então, aí tem um número que grita ali. E quando a gente vê, né, todo um processo de gestão humanizada, a questão de liderança, e eu fico imaginando assim, o duelo que, às vezes, pode ser da realidade com o sonho, né? E a gente ter que transformar aquele sonho em realidade. Né? Claro, com o nosso cenário, que a gente quer sempre é um oceano azul. Sem dúvida. São empresas não é sempre assim, né? né? Os cursos lotados, as matrículas, o fluxo fluindo, mas né, muitas vezes a gente chega em situações delicadas. Eu lembro uma vez que eu coordenei o Ministério de Comunicação da Renovação Carismática Católica. E em uma diocese, né, foi uma grande amiga eleita para coordenar o ministério naquela diocese. E nunca tinha histórico de comunicação. Aí ela chegou para mim e falou assim, Fábio, pelo amor de Deus, aqui não tem comunicador. Eu falei, que bom, graças a Deus tem você, ué. É para desbravar. E aí, doutor,
Como que nós fazemos, né? Estou no Oceano Vermelho e quero ir para o azul. Como fazer isso no cenário assim, do dia a dia, que aperta, gritante, né? Vamos juntos, né? Eu brinco sempre assim: saiu o edital do vestibular. Vou dar um exemplo só para a gente entender aqui. Saiu o edital do vestibular. O que adianta eu jogar esse edital do vestibular na internet e esperar que o marketing faça a divulgação e os alunos, eu consigo os leads lá e os alunos entrem para o tal do funil maldito, maldito no bom sentido, mas o tal do funil que entra um monte e só sai meia dúzia, né? O que adianta? Eu tenho que chamar todo mundo. Vamos ler o edital. Olha, nós temos vaga para ir. Opa, eu acho que ele travou. Lá na rua, e eu visto a camiseta. Se eu faço uma camiseta, eu acho importante identificar que estamos em campanha de processo seletivo, enfim. Eu ponho a camisa também. Ué, mas o reitor não tem que usar terno e gravata? Ave Maria. Eu ponho a camiseta e vou para a rua junto com eles. Por óbvio que tem aquele que vai lá na frente e vai vender o curso. Eu não vou ficar abordando as pessoas na rua, venha matricular, aquela coisa, né? Mas eu posso ter insights, ideias. Por exemplo, nós estamos agora tendo a feira, o CIE, aqui em São Paulo, não sei se vocês acompanharam no jornal, ontem, hoje e amanhã, se não me engano também. O que adianta a nossa universidade não estar lá no CIE, mas eu não ofereço vagas, mas você oferece vagas de estágio, né? Mas eu ofereço vagas de vestibular, de cursos. Então, essa meninada pode vir estudar aqui. Eu tenho que ter um quiosque lá e eu tenho que ir junto lá. Eu tenho que ter uma feira da saúde, faço parceria, por exemplo, com o Rotary da cidade, ou Lions, depende do município. Sempre tem um Rotary e um Lions. E aí vamos fazer uma feira da saúde para atender a população. Eu tenho que divulgar, né? Todo o mecanismo de divulgação. E aí eu vou junto na Feira da Saúde. Mas o que eu vou fazer nessa feira? Eu não sou enfermeiro, eu não sou médico. Você é o reitor, você está lá para dar suporte, para dar orientação, para dar sustentação naquela ação. Com isso, todos ficam engajados. O segredo, Fábio, na minha opinião, e claro que este ano o vestibular é bom, o ano passado foi muito ruim, o próximo ano será melhor, mas o segredo é eu ser transparente, enquanto instituição, não esconder dos funcionários que nós estamos em dificuldade, por exemplo, com matrículas. Eu tenho que mostrar que nós estamos, eu tenho que engajar, eu tenho que ir junto. Esse é um diferencial. Eu vou junto. Imagina, pensa bem. Você pode estar no vermelho e pode estar no oceano azul, não importa. Mas o reitor, eu não estou falando de mim, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando do que eu acredito como verdadeiro. Imagine o reitor indo no velório do seu pai, sei lá, da sua mãe. Meu, isso é sensacional. E não é para fazer, pelo amor de Deus, vocês podem falar, ele faz isso para marketing ou para, sei lá, aparecer. Não, eu faço isso porque eu acho que tem que ser assim, entendeu? Tem que ser assim. E com isso a pessoa acredita naquela empresa. A pessoa vai fazer de tudo para fazer aquilo e dar certo de alguma forma. Eu acho que esse é o grande segredo, é engajamento da equipe, cuidar das pessoas, cuidar da saúde mental desses funcionários, porque, olha, hoje as pessoas estão doentes. Eu também fico doente, às vezes. Outro dia mesmo, acho que era 2 horas da tarde, nunca vou me esquecer desse dia, faz acho que um mês, mais ou menos. Ai, tanta coisa, tanta pepino, era ouvidoria. Que fiz eu? Tanta coisa para resolver. Eu baixei a tampa do computador, peguei o elevador, desci, fui para a rua, tem um shopping bem aqui perto. Do lado do campo do Palmeiras tem um shopping, não sei se conhecem aqui em São Paulo. Fui passear no shopping em plena quarta-feira à tarde. Tomei café, sentei, entrei até no cinema, acredita? Eu fui relaxar. Falei, gente, eu estou precisando disso, porque eu estou louco hoje, eu não vou conseguir produzir mais nada, só pepino. Voltei feliz da vida, quer dizer, feliz da vida é modo de dizer, voltei com baterias recarregadas, né? E às vezes dá um dia para o funcionário, vai descansar. Outro dia uma funcionária fez uma mudança, ela mudou num sábado, e ela me pediu a sexta-feira, porque ela queria embalar as coisas, aquela coisa toda, que quem já mudou de casa, né? Por que eu vou negar ela faltar um dia? Se eu precisar dela, eu ligo. Vai lá, embala as coisas. Segunda de manhã, eu acordo cedo, eu liguei mandei um WhatsApp para ela e falei,
não venha trabalhar hoje, descanse, você deve estar muito cansada, venha só na terça. A mulher ficou enlouquecida com aquilo, publicou até na rede social. Meu chefe mandou eu ficar em casa para descansar hoje porque eu mudei no sábado. Aí eu até brinquei com ela, mude lá, não fala que é o seu chefe, porque chefe é uma coisa muito pejorativa. O seu líder, o seu sei lá o quê, né? Só para brincar. É isso, a pessoa volta acreditando naquela empresa e ela vai fazer de tudo. Eu tenho que ganhar no mínimo detalhe. Não é no salário, porque o salário eu não consigo aumentar. Mas eu tenho que ganhar numa folga que eu dou, num curso que eu proporciono, num peru no Natal que eu dou, sei lá, estou brincando aqui no peru. Mas é isso, né? São pequenas ações que engajam o nosso funcionário e, com isso, a nossa empresa certamente vai melhorar a produtividade e o resultado. Claro que eu preciso das plataformas, por óbvio, eu preciso facilitar a vida dele, eu tenho que dar um bom computador, um sistema adequado, eu tenho que... são várias ações que eu tenho que fazer, né? E o salário é um pontinho dessa ação. Isso eu posso dizer que é uma economia de comunhão. Eu vou fazer uma economia de comunhão na empresa. Eu vou trazer todo mundo. Isso quem dizia eram os focolares, ou são os focolares, Sim. não sei se conhecem, é um movimento cristão, né? Economia de comunhão, é você ajudar todo mundo e todo mundo te ajudar. É isso. Ok. Vanderlice e Helenice, eu quero ouvir a voz de vocês também, porque eu imagino que vocês que estão aí no dia a dia, ao ouvir esse monte de provocação, né, eu já estou pensando em um monte de mudança aqui na Eco e na Caris. Né, eu fico imaginando vocês que estão aí também. Como é que foi ouvir o professor? Deixa eu, então, falar. Bom, eu já, o ano que vem, para 20 anos de atuação aí na educação superior. Nesse período, eu estive tanto na unidade na mantida quanto na mantenedora, então desempenhei papéis, vamos dizer assim, nessas duas instâncias, e eu me identifico muito com esta dimensão da gestão e da liderança. Eu gostei muito mesmo daí da forma com que o professor Carlos abordou a temática, e eu vejo que são realmente temas dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, cristã, bastante pertinente, porque a liderança nessa perspectiva cristã é a liderança que eu pessoalmente acredito, até porque toda a minha vida, hoje, final do ano agora, eu completo aí 53 anos, então minha vida foi toda dentro desse contexto cristão. E foi nele que eu fui, então, desenvolvendo toda essa perspectiva de liderança. A questão da liderança, o professor traz a questão da gestão da liderança inteligente, e eu creio que, no aspecto, vamos dizer assim, organizacional, para mim, é uma liderança extremamente efetiva, e eu procuro também exercer esse meu papel a partir desta perspectiva. Mas a liderança servidora é realmente a liderança que me cativa, e é a que eu procuro colocar em prática. Quando eu assumi aqui eu vim para Dom Orione em abril de 2022. Eu havia atuado 14 anos na UBEC, tanto na mantenedora quanto lá a gente chamava de unidade de missão. A gente evitava dizer mantenedora e mantida.
Então, as mantidas, ao invés de mantida, a gente falava de unidade de missão. Justamente nessa perspectiva da pastoral, da pastoralidade, que é o termo que é cunhado na UBEC, ao invés de pastoral, pastoralidade. Então, eu procurei exercer essa liderança servidora. Aqui eu cheguei em 2022 como coordenador pedagógico, e agora, esse ano, eu assumi a direção acadêmica e administrativa, e que eu mudei o nome. Ficou como Direção de Integração Acadêmica e de Administração. E antes, anteriormente, a sala da direção administrativa, aqui tem térreo 2 pisos, era no último piso, e aí na época, eu até falei para o padre, o senhor faz muita questão que eu vá para a sala da direção administrativa, porque eu vejo que é um lugar isolado. Então, eu não gostaria de estar lá por conta disso. Mas, na época, eu não justifiquei isso para o padre Edson, não. Eu só falei se ele fazia muita questão que eu fosse para lá. Ele falou assim, não faço questão. Porque a sala da coordenação pedagógica, ela é no térreo, é na entrada da instituição, e é onde fica ali, praticamente, está próximo de todos os setores, tanto próximo dos coordenadores de curso, próximo dos setores administrativos, e aí ele falou que não fazia questão, então eu continuo aqui. E eu tenho uma outra questão comigo, eu até uso o nome de gestão de portas abertas. Então, eu acho que eu até anotei aqui durante o momento que o professor estava colocando, e para essa liderança servidora, eu acho que tem pelo menos 3 perspectivas que elas precisam acontecer. Primeiro, o professor falou da humildade. Então, eu acrescento a humildade, trago a questão do acolhimento, a cordialidade e a acessibilidade. Perfeito. Então, eu vejo assim, para uma liderança servidora, a acessibilidade ela é fundamental. Então, eu costumo dizer que eu faço gestão de portas abertas. É isso aí. A porta aqui da minha sala, quando eu chego, eu ponho a chave e já giro a chave como se eu trancasse a porta, mas não tranco. Só para aquela linguinha da fechadura, que é do seu nome, ela ficar para fora e não ter o perigo de alguém entrar aqui para falar, tratar de alguma coisa e sair e fechar a porta. E eu ter que levantar para ir lá e abrir. Então, o máximo que ele faz é encostar a porta. E as pessoas chegam aqui na minha sala, como eu não tranco, então fica uma brechinha, ela já olha, não tem ninguém comigo e já entra. Então, não pede nem licença. E é isso. Esse é o meu propósito. Então, a questão da acessibilidade, eu vejo que é fundamental. Mas uma coisa também é o exemplo. Aqui, um tempo atrás, que a gente tem a Copa, e aí muitos iam lá, pegavam o seu, às vezes hoje é muito comum, garrafa térmica, né? Pegava a sua garrafinha térmica, punha o café na garrafa térmica, ia embora, e quem ia lá tomar o cafezinho, às vezes ficava sem café, tomar a xícarazinha de café, até porque a Copa, eu também gosto de estar ali, porque eu acho que é um ambiente, social, e no início perguntava, o senhor quer uma garrafinha de café? Aí eu fiquei pensando, gente, se há uma orientação para ninguém levar a garrafinha de café para a sua sala, eu tenho que ser o primeiro a não ter essa garrafa na minha sala. Então, a questão do testemunho, ela é fundamental. Então, se eu sou uma pessoa áspera, no trato com os outros, eu não vou poder cobrar
que outros não sejam ásperos. E eu já chamei, né, já conversei com alguns líderes, justamente essa questão da cordialidade e da acessibilidade. Então, se a gente não faz primeiro ou não demonstra, a gente também não tem como cobrar. Então, acho que a liderança servidora é algo que eu, né, venho praticando já há algum tempo na gestão. Quando eu assumi também a direção, logo eu já escrevi aí um texto, e eu chamei esse texto do meu projeto de gestão. E aqui eu até fundamento naquela passagem bíblica em que Jesus, logo no início, ele também apresenta o seu projeto, né, de missão, vamos dizer assim. Então, eu escrevi um texto, peguei ali algumas referências teóricas, dentre elas, aí, as maneiras, vamos dizer assim, de liderança, que tem a democrática, a autocrática, a liberal, e aí eu já me identifiquei, me identifiquei não, mas que eu já tenho identificado há muito tempo com a liderança democrática. Agora, não significa que o líder, em algum momento, ele não tenha que ser autocrático, vai depender muito, mas assim, o que prevalece, né, no meu perfil de liderança é a democrática. Por que a democrática? Eu acho que tem uma outra questão também, você, geralmente a pessoa, né, nesse modelo de liderança, ela concede autonomia, porque a autonomia também é um aspecto interessante numa organização. Uma vez eu fiz um MBA, e aí o trabalho final, o TCC, eu falei justamente sobre a saúde do trabalhador. E aí, nas pesquisas que eu fiz, encontrei autores falando que a falta de autonomia ela também é um elemento de adoecimento. A questão da centralização. Havia-se uma centralização na gestão. Então, eu estou procurando descentralizar. Agora, é lógico que essa descentralização ela envolve também capacitação, porque, às vezes, é mais cômodo para as pessoas realizar uma tarefa orientada por outro, porque, caso dê errado aquela orientação, a culpa não é dela. Então, quando você também concede essa autonomia, ao mesmo tempo, haverá, em algum momento, determinadas exigências, cobranças, enfim. Então, acho que essa liderança servidora, eu gosto muito dessa temática, e aí eu agradeço aí o professor Carlos por ter trago aí, né, toda essa temática para a nossa reflexão. Excelente. Eu acrescentaria ainda que a liderança, muitas vezes, ela é algo assim muito solitária, né? Você toma a decisão de forma solitária, mas é isso aí. Muito bem, Helênis. Gente, alguém mais quer fazer um comentário, alguma contribuição? O nosso tempo está caminhando, graças a Deus, tá? Fluiu bem. Nós, enquanto plataforma ECO, queremos ser esse instrumento de escutativa, trazendo relatórios. Nós estamos na Dorione, em fase de implementação, e nos colocamos à disposição. E assim, eu quero agradecer muito, viu, professor?
na sua agenda lotada, a gente sabe que o dia a dia de São Paulo é corrido, todos os nossos dia a dia em todo o Brasil é corrido, mas em São Paulo é mais. Isso eu posso, uma vez, 5 horas da manhã, eu estava vendo lá o metrô lotado, eu falei, gente, como é que pode? Da onde sai esse monte de gente? Demora para chegar, né? Então você tem que... 2 horas a mais, né? Mas muito obrigado, professor. A gente sabe que é o início de uma parceria que vai para a vida inteira, né? A gente tem o mesmo propósito. Então, assim, muito obrigado a todo mundo que participou. E nós vamos compartilhar esse link para vocês também enviarem para as pessoas que precisam aprender sobre liderança servidora, engajamento. Acho que foi lindo a parte. E algo que faz muito sentido e é importante a gente pensar também, uma provocação, é de perceber que o professor, né, teve um sonho de ser dentista, não tinha condições, porque era embalador, né, mas teve estratégia, entrar na faculdade. Né, e depois da faculdade de dentista, ele começou um processo, né, e acreditou nesse processo e foi validando esse processo ao longo da vida que está aí até hoje. Então, assim, é um processo que traz sucesso. Então, muitas das vezes, nós estamos no mercado, e a gente não pode esquecer essa palavra também, nem que quando se fala em liderança servidora, a gente tem que trazer resultado. Resultado financeiro, resultado de metas, resultados, e é uma via. Existem outras vias. Essa é uma via que também traz paz ao coração, traz realização pessoal. E Viktor Frankl deixa isso bem claro naquele livro Sentido da Vida. Se você não consegue ser uma liderança servidora se você não encontrou o sentido da vida. Não tem propósito, é isso aí. É impossível, né? Então, assim, é algo que Deus nos aponta como caminho. Né? Ok? Ok, então, obrigado, viu, gente? Gente, muito obrigado, viu? Estamos aqui sempre. Né? Assim que sair o novo a data do ECOA, eu comunico com vocês. Né? Muito obrigado, uma boa tarde, até mais. Boa tarde. Tchau, tchau.